Boa tarde a todos. Agora eu vou começar a apresentação do capítulo Uma Cidadania contra o Colapso. É do livro Política para Não Ser Idiota. Os autores do livro são Mário Sérgio Cortella e Renato Janine Ribeiro. Eu sou a aluna Eliandra Rodrigues dos Santos, do curso Técnico Agropecuário Integrado ao Ensino Médio em Regime de Alternância, da segunda turma, ano terceiro ano. Bom, eu vou começar falando o que é uma cidadania contra o colapso. Bem, o que é a cidadania afinal? A cidadania, entre outras questões, está ligada ao poder legislativo do indivíduo em um território nacional, que a cidadania pode ser considerada como um conjunto de direitos e deveres que é exercido por um indivíduo que vive em uma sociedade, no que se refere a seu poder e grau de invenção no usufruto de seus espaços e na posição em que o poder intervir para poder transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, o cidadão era aquele que fazia parte da cidade, que tendo direitos e deveres por habitar nela. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo também ser compreendido no espaço rural em que vivemos. Agora eu vou falar o que é o colapso. Afinal, o que é o colapso? O colapso, se estivermos conversando, vou dar um exemplo do que é um colapso, que eu acho que vai ficar melhor para entender. Se estivéssemos conversando apoiados em uma mesa com uma toalha. Nessa mesa tinha pratos, garfos e etc. E de repente do teto caísse uma bola de 1 tonelada. Ao bater na mesa, com certeza ela quebraria e afundaria também, e levaria a toalha junto. A toalha, ao entrar no buraco, levaria os pratos e os garfos e tudo, né? Então o buraco se fecha. Esse colapso é inevitável. Para usar um termo de Guimarães Rosa, não tem retorno. Ou seja, se a mesa quebrou e fundou para dentro, não tem como voltar ela para o que era antes. Então, isso é inevitável. Um termo bem utilizado no Guimarães Rosa não tem retorno. Então, isso é uma maneira, um exemplo melhor para dizer o que é um colapso. É o tipo de colapso que tem. Tem o colapso ambiental, colapso do trânsito e o colapso de personalidade. Esse foi um dos 3 colapsos que tinha no capítulo que eu coloquei aqui. Eu vou começar falando o que é um colapso ambiental. Bem, o colapso ambiental é um uso de combustível fósseis e o desmatamento causado por atividades humanas, como a pecuária. A previsão é de que todas as regiões do planeta também, com as suas peculiaridades, todos enfrentarão termos como secas que já estamos enfrentando, né, no caso, como secas, ciclones, incêndios florestais, chuvas torrenciais, nevascas e ondas de calor. O que é o colapso do trânsito? O colapso do trânsito é tipo uma aglomeração de veículos que permanece parada em um único lugar numa via, se formando um congestionamento. E o colapso de personalidade um indivíduo é dono de si. Isso é um exemplo também, um exemplo do que é um colapso de personalidade. Um exemplo é quando o indivíduo é dono de si, quando é dono do seu tempo, como para nós, os humanos, nosso tempo coincide com a nossa vida, não é? Ou seja, o meu tempo é a minha vida. Para eu ser dono da minha vida, eu tenho que ser dono do meu tempo. Isso é um exemplo do colapso de personalidade. Eu trouxe também uma fala do autor Cortella sobre o colapso. Ele fala assim, eu gosto, Renato, dessa ideia de colapso, porque ela me faz lembrar dos buracos negros em astronomia. Como você sabe, o buraco negro resulta de uma estrela superpoderosa, com as grandes cidades, que em determinado momento não consegue mais renovar sua energia e passa a só consumi-la, até entrar em colapso. Nesse instante, ela brilha intensamente e supernova e cai para dentro de si mesma. Ao colapsar, arrasta tudo que está junto com ela. Agora sobre a sustentabilidade no campo, na vida e na nação. Eu trouxe uma fala do autor Cortella, que ele fala assim: esse seria o nosso combustível. Como assim o combustível? Que seria fazer política para não desaparecer e não colapsar. Nesta hora é preciso trazer aquilo que você falava antes, é, como algo fora de mim, aquelas noções que nós somos vítimas do Estado.
Eles representam o Estado. Eles quem? Eles os políticos, os governantes, entre outros. Como se tal conjunto fosse um fruto de uma abstração metafísica. Como se eles vissem chegando, ocupando todos os espaços. Que eu trouxe a fala para explicar melhor a fala do autor Janine do livro para explicar o que é alienação. Alienação. Agora caberia o termo alienação como concepção diferente, com significado mais roseáustea que machista, não uma pessoa alienada em relação a uma classe social, mas alienada em relação à sua posição no ecossistema, na sustentabilidade. Bem, essa foi minha apresentação sobre o capítulo Uma Cidadania contra o Colapso do livro Política para Não Ser Idiota. Muito obrigada a todos pela atenção.